Oi, meus amores, eu sou a Lavis e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E o episódio de hoje é A Influência Silenciosa. Vamos falar sobre isso. Algumas pessoas não precisam impor para influenciar. Elas carregam uma autoridade silenciosa, apenas por existir. E isso basta. Então é sobre essas pessoas que a gente vai falar. Aquelas pessoas que chamam a atenção de alguma forma, você não sabe por que essa pessoa chama atenção, que ela para os ambientes que ela passa, que ela sempre é percebida nos ambientes que ela passa, que ela é essa figura assim que as pessoas são influenciadas por ela. E a pessoa não necessariamente é a pessoa que quer falar assim, ai, vocês têm que aprender comigo, ó, presta atenção, gente. Não. Não é essa pessoa, é a pessoa que influencia assim, sem querer. Tá vivendo sua vida normal, focada na sua sobrevivência e viver suas experiências e tal, não sei o quê. E aí acaba que, do nada, ela tá influenciando pessoas ao redor dela. E ela nem sabe. Às vezes ela percebe, né? Porque presta atenção, mas não, enfim. Entende? Então, é sobre essas pessoas que a gente vai falar hoje. Pessoas com alta capacidade cognitiva e emocional. Aquelas que pensam com profundidade, sentem com consciência e, sem perceber, se tornam modelos. Viu o que eu falei? Sem perceber, se tornam modelos. Não por performance, mas sim por presença. Ou seja, uma pessoa que ela se coloca em qualquer ambiente que seja, com confiança de estar, de se vestir, de se portar, de até a forma que a pessoa chega, tipo, de postura mesmo, de olhar no olho de todo mundo, não ter vergonha de olhar pra frente, pro lado e tal, não sei o quê. Só isso não, né? Tudo isso influencia, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas vamos falar sobre essas pessoas, ok? O que faz alguém se tornar referência? Tem a ver com neurociência? Psicologia? Filosofia? Ou seria algo mais sutil? Fenomenológico? Vamos descobrir. A neurociência da influência, o cérebro que regula outros cérebros. Por aí você já vê que a gente vive em uma sociedade rodeada de muitas pessoas e a gente está constantemente influenciando um ao outro. Não tem como você dizer que uma pessoa, ela fica no cantinho dela, não influencia ninguém. Não, a gente vive como se fosse numa teia. Em cada pontinha da teia tem um cérebrozinho e esse cérebrozinho tá influenciando o outro, que tá influenciando o outro, que tá influenciando o outro e assim sucessivamente, entendeu? Enfim, a ciência já sabe que os cérebros não funcionam isoladamente. Eles se sincronizam. E por que eles se sincronizam? Justamente porque existe uma coisa que se chama o sistema de neurônios espelho, identificado por pesquisas iniciadas por Risolati, e mostra que o cérebro ativa padrões semelhantes aos da pessoa que observamos, ou seja, estados emocionais são contagiosos. Os neurônios espelho, eles são bem visíveis quando estão, né, em ativação. Por quê? Porque às vezes você não percebe, mas você está numa sala, né? Vamos supor que você esteja numa sala. E aí você tá com uma postura, né? Quem gosta de linguagem corporal já vai saber o que eu vou falar aqui. Mas enfim, eu gosto muito de linguagem corporal, eu percebo essas coisas. E eu estudo também sobre isso porque é uma coisa que a gente tem que aprender tecnicamente, né? Tecnicamente, eu não sei se vai ter matéria sobre isso, eu acho que não. Mas assim, que a gente tem que aprender na faculdade de psicologia, porque a gente vai estar constantemente observando o nosso paciente. Mas enfim, o ponto é que quando você está numa sala e você está numa postura, você pode perceber que algumas pessoas copiam as posturas umas das outras, ou que pessoas podem copiar a sua postura, entende? Isso nada mais é do que os neurônios espelho em ativação. Isso é o que a gente pode ver, né? O que a gente pode ver. Mas se a gente for parar
para pensar mais aprofundadamente sobre isso, a gente pode ver até mesmo as pessoas copiando a forma de falar, a forma de gesticular, a forma de agir, entende? Jeitos da pessoa, isso tudo são os neurônios espelho fazendo a festa, entendeu? É basicamente isso. E isso também vale para os estados emocionais. Ou seja, se uma pessoa ela chega super feliz e sorridente num ambiente e tal, não sei o quê, consequentemente, ela vai influenciar pessoas ao redor dela. Lembra o que eu falei da mentalidade positiva, que você molda a sua realidade conforme a forma que você pensa e tudo mais? Isso tem ligação também, entende? Ou seja, você pode chegar num ambiente em que o povo tá meio bad trip, tal, não sei o quê. Beleza. Você chega nesse ambiente, mas você tá super feliz, assim, contente, assim, alegre. Você vai influenciar esse ambiente, a não ser que você esteja no enterro, aí não tem jeito, não vai ter como você influenciar. Mas assim, você vai influenciar esse ambiente, por quê? Porque você tá destoando ali, né? E estados emocionais, eles influenciam as outras pessoas? Por quê? Porque se você tá num ambiente e chega alguém, sei lá, triste, chorando, você automaticamente vai se compadecer com aquela pessoa e falar assim, o que aconteceu? Você já vai mudar seu estado emocional, porque chega uma pessoa triste. Mesma coisa, se chegar uma pessoa feliz, vai mudar o seu estado emocional. Quando uma pessoa possui alta regulação emocional, que é maior integração entre o córtex pré-frontal e a amígdala, essa pessoa transmite estabilidade neurofisiológica ao ambiente. Ou seja, quando uma pessoa tem alta regulação emocional, é visível para as pessoas que estão no mesmo ambiente que ela. Não que necessariamente ela vai saber, nossa, aquela ali com certeza é extremamente regulada emocionalmente. Não necessariamente, mas a questão é que essas pessoas chamam mais atenção, entende? Como? Eis a questão, vamos à explicação. O psiquiatra Daniel Siegel afirma: a mente é um processo regulatório que emerge da energia e da informação compartilhada. Ou seja, olha o papo de energia aqui. Tá vendo como tá tudo ligado? Vai vendo, pega a visão. A mente é um processo regulatório, ou seja, a gente tá recebendo estímulos, interpretando e tal, não sei o que, beleza. Que emerge da energia. A energia tá na nossa mente, a energia tá no nosso corpo, a energia tá em todos os locais. A gente investe energia em vários locais da nossa vida e energia nunca é neutra. Lembra que eu falei no outro episódio? E da informação compartilhada. E o que isso significa na prática? O que isso significa? Que pessoas cognitivamente e emocionalmente maduras regulam não apenas a si mesmas, mas influenciam o campo relacional. Ou seja, por regularem a si próprias, acaba que as pessoas ao redor vão ver de alguma forma isso, vão ver o quanto que essa pessoa é capaz de se resolver só, o quanto que essa pessoa ela tem essa capacidade de regulação e vão acabar sendo influenciadas por ela. Ou seja, não é só o estado de humor que você pode influenciar das pessoas, é também a capacidade de regulação, entende? Então as pessoas vão olhar para aquela pessoa que chama atenção e elas vão pensar assim, nossa, essa pessoa, ela é capaz, cara. Essa pessoa é uma pessoa assim, sabe? Carrega uma autoridade assim que não tem palavras para descrever, entendeu? Elas se tornam um eixo de coerência e coerência gera segurança. Por que elas se tornam um eixo de coerência? Por quê? Se elas vivem integradas com a luz e a sombra delas, se elas vivem de forma inteira, de forma sincera,
de forma espontânea, de forma confiante de si, essas pessoas estão extremamente alinhadas com quem elas são. Isso é coerência. E as pessoas percebem. Quando você está num estado de coerência, elas percebem, porque você exala isso de você. Você exala. Sabe o que é você exalar coerência? Você exalar sinceridade. Você exalar honestidade, genuidade. Quando você exala isso, as pessoas percebem. E isso gera segurança. É por isso que essas pessoas são colocadas ali como líderes. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm essa capacidade, mesmo que as pessoas fiquem quietinhas no canto delas assim. Quando você parar para perceber, acaba que as pessoas estão sendo influenciadas por essa pessoa que tem essa coerência interna, que exala externamente, as pessoas veem, nossa, eu quero que você me lidere. E isso acaba acontecendo naturalmente, cara. E não é tipo, ai, a pessoa que quis, a pessoa falou assim, ai, eu vou liderar porque é isso aí, entendeu? Não. Às vezes elas são colocadas em figuras assim de autoridade sem querer. Às vezes as pessoas percebem e falam assim, não, eu escolho você pra ser líder desse grupo. E é isso aí, tamo junto. E tipo assim, às vezes a pessoa nem percebe. Às vezes a pessoa fica assim, eu? Mas eu? Tem certeza? Olha, tem certeza? Tipo assim, porque essas pessoas podem até não perceber, mas as outras percebem que elas têm essa capacidade de liderança. Elas têm essa capacidade de gerar segurança das pessoas em confiar nela. Fala assim, eu confio em você para liderar o nosso grupo. Eu confio em você para tomar a responsabilidade do nosso grupo. Por quê? Porque essa pessoa é coerente com si própria. E por ser coerente com si própria, ela exala isso para fora. Entende? A psicologia por trás da modelagem silenciosa. Na teoria da aprendizagem social de Albert Bandura, eu ainda não estudei isso, mas aprendemos observando modelos. Por quê? Bandura escreve: a maior parte do comportamento humano é aprendida observacionalmente, através da modelagem. O que isso significa? Aqui não falamos de um modelo performático, mas falamos de alguém cuja congruência entre discurso e prática gera admiração espontânea. Ou seja, é o que eu estava falando para vocês. Não é sobre a pessoa chegar cheia de si assim, ai, olha só como eu sou uma pessoa influente, olha só como eu sou uma pessoa que vocês têm que prestar atenção. Não é assim. Não é assim, tá? É espontâneo. A pessoa só tá vivendo a vida dela. Você acha que a pessoa, ela tá pensando assim, eu vou fazer isso porque eu vou chamar a atenção das pessoas e elas vão ver que eu sou assim, assim, assado. Isso é performance, entende? Ainda vai ter um episódio só sobre performance, mas aqui eu tô falando de performance, vai parecer que eu tô falando de forma negativa, mas performance a gente performa em várias coisas na nossa vida. Mas enfim, o ponto é que quando uma pessoa, ela é esse tipo de pessoa influente, deixa eu até ver aqui onde é que eu parei, a maior parte do comportamento humano é aprendido observacionalmente através da modelagem, mas aqui não falamos de modelo performático, falamos de alguém cuja congruência entre discurso e prática gera admiração espontânea, ou seja, são pessoas que geram essa atenção das outras pessoas, e não porque essa pessoa simplesmente, ela fez tal coisa, e, tipo assim, dá pra ver quando uma pessoa faz alguma coisa pra chamar atenção e quando alguma pessoa faz uma coisa espontaneamente. Quando você vê uma pessoa fazendo algo espontaneamente, quando você vê alguém que o discurso e a prática dela
andam alinhadinhos. Lembra que eu falei da pessoa estar alinhada consigo própria, a forma de sentir, pensar e agir dela estão alinhadas, entende? Quando ela tá reguladinha, ela não é de mais nem de menos, ela sempre tá oscilando, homeostase, lembra? Lembra a questão da energia, que você investe energia em coisas e ao depender das coisas que você investe energia, isso vai gerar um desgaste emocional em você, vai gerar um estresse. Lembra de tudo isso que eu falei? Lembra do caráter destrutivo, que você destrói coisas que já não servem mais pra você, e aí você passa pelo kintsugi interno, você se reconstrói, você junta todas as suas partes, você busca todos os seus caquinhos, você faz o seu kintsugi. Lembra de todos os episódios? Quando uma pessoa tá inteira, é isso aqui que acontece. As pessoas percebem, ela vira uma pessoa magnética. Às vezes a pessoa já é magnética e não percebe. Às vezes ela é magnética pela espontaneidade dela. Às vezes ela é magnética porque as pessoas olham para aquela pessoa e aquela pessoa exala uma coerência absurda. E a gente não sabe explicar o porquê que a gente percebe essas coisas, mas a gente percebe. É como se, tipo assim, quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu percebo. Cara, a gente é uma janela de vidro. Eu entrei na faculdade pensando, nossa, eu quero muito entender sobre os mistérios da mente humana e tal, e não sei o que, a complexidade. Eu acho linda, linda, eu acho tudo. Não tô dizendo que não é complexo, tá? Eu não tô dizendo que não é complexo, mas às vezes a gente não percebe o quanto que a gente é uma janela de vidro. A gente é um armário de vidro tentando esconder coisa. Entende? Mas a gente constantemente tá exalando tudo. Tudo mesmo. Só requer a pessoa prestar atenção, entende? Mas enfim, voltando ao ponto, é sobre isso, entende? É sobre a pessoa ser inteira, é sobre a pessoa exalar coerência, sinceridade, é sobre ela ser essa pessoa assim que não tem medo de viver. É isso, uma pessoa que não tem medo de viver. A pessoa que não tem medo de viver, ela exala isso de dentro pra fora. E as pessoas percebem, entende? A pessoa que não tem medo de viver e experienciar a vida daquele jeitão, entendeu? Tipo assim, é só uma vida que a gente tem, pois que seja a melhor possível, entendeu? Essas pessoas exalam isso, entende? Isso é lindo demais, cara, lindo demais. A psicologia positiva, com Martin Seligman, mostra que forças como sabedoria, autocontrole e humanidade elevam o ambiente social, ou seja, pessoas com grande sabedoria, as pessoas percebem, as pessoas se influenciam, né? Pessoas com autocontrole, ou seja, pessoas reguladinhas. Sabe pessoas reguladinhas? Elas podem ter o maior estresse na cabeça delas, mas tá aqui, ó, regulando. Lembra da homeostase? Nada de mais, nada de menos. Só o equilíbrio pro seu corpo funcionar. Entende? É isso, cara. E a gente exala isso, querendo ou não. E humanidade, ou seja, aquelas pessoas que são sensíveis. Pronto, acabou. Pessoas sensíveis com as outras. Eu falo assim, sensível, não tipo só consigo próprio. É porque se você é sensível consigo próprio, consequentemente você vai ser sensível com o outro. Ou seja, você vai olhar para as pessoas de forma mais sensível, mais cuidadosa. E essas pessoas também chamam muita atenção. Por quê? Porque ao invés de você olhar para uma pessoa e falar assim, vou tratar de qualquer jeito e dane-se, você olha e fala assim, cara, não vou tratar de qualquer jeito. Ele é outro ser humano. Por que eu vou destratar um outro ser humano? Eu sou ser humano igual, por que eu vou ser diferente com ele? Por que eu vou agir mal com ele? Isso não faz sentido, entende? E o ser humano precisa de sentido, entende? Então, assim,
Quando uma pessoa ela é cuidadosa, trata uma pessoa como outro ser humano, não é qualquer coisa. É outra alma aqui na minha frente. É outro ser humano aqui na minha frente. Entende? Quando uma pessoa ela tem essa visão, ela também chama atenção, sabe? Porque é uma coisa que nem todo mundo tem. Infelizmente, é uma coisa que nem todo mundo tem. É uma coisa que o mundo tá precisando. O mundo precisa de mais gentileza. Entende? Eu já falei isso em algum episódio, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. E Carl Rogers dizia: o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar. Ou seja, caráter destrutivo. Eu preciso falar mais alguma coisa? Tá ficando repetitivo. Eu tô falando das mesmas coisas em vários episódios diferentes. Tá ficando repetitivo, cara. Olha o caráter destrutivo aí, gente. O curioso paradoxo é que quando eu me aceito como sou, ou seja, se eu aceito que alguma coisa precisa mudar, que eu tô insatisfeita, que eu tô precisando passar por um momento de ruptura, que eu preciso recomeçar do zero em algum lugar, que eu sou uma pessoa com feridas. Lembra das feridas? Eu sou uma pessoa com feridas. E aí, eu aceito isso. Quando eu aceito isso pra mim, eu digo pro meu cérebro, tá tudo bem. Não precisa somatizar, não precisa mandar pro corpo. Tá tudo bem, eu aceitei. Quando você aceita, é como se você dissesse pro seu sistema nervoso assim, pode relaxar. Ele já entendeu. É basicamente isso. Quando você aceita como você está, a situação que está acontecendo com você, você aceita pra si e fala assim, ok, beleza, é isso aí. Tô desconfortável, não tô legal, entendeu? Eu não tô legal, não tô gostando. Quando você aceita isso, então você pode mudar. E por quê? Porque você precisa passar pelo caráter destrutivo. Olha como tudo tá ligado, né, velho? Você precisa passar pelo caráter destrutivo pra você ter o kintsugi. Você não consegue ter o kintsugi sem um caráter destrutivo. Você precisa da destruição do que você era. Você precisa se desapegar da pessoa que você era ontem e construir alguém novo hoje. E não tem como fazer uma coisa sem a outra. Eles andam de mãos dadas, entende? E aqui, isso se faz presente também porque pessoas com alta inteligência emocional criam um espaço seguro para que os outros também evoluam. Elas não pressionam, elas permitem. Ou seja, quando uma pessoa ela é muito inteligente emocionalmente, ela vai entender que cada um tem seu processo. Cada um tem seu processo e o melhor que você pode fazer para ajudar as pessoas a evoluírem ao seu redor, porque pessoas muito inteligentes emocionalmente vão estar constantemente rodeadas de pessoas que vão ser influenciadas a evoluírem. Ou seja, a inteligência dessas pessoas, ela acaba por influenciar essas pessoas, né? Como a gente já tá falando já desde o início. E também a inteligência dessa pessoa, ela faz com que a pessoa perceba, eu tive um processo. Ele foi diferente. Ele pode ter sido mais rápido. Ele pode ter sido menos intenso. Ele pode ter sido algo não tão complicado, né? Pode ter sido. Porém, a inteligência tá aí para dizer para nós que cada um tem seu processo. Então, a pessoa, ela faz o ambiente que aquela outra que tá querendo evoluir, ela faz o ambiente ser propício. É como se ela jogasse o adubo no jardim e falasse assim, vai crescer, mas no tempo da pessoa. Entende? Então é a pessoa tornando o ambiente todo propício para que aquela pessoa
que quer evoluir, evolua. Porque ela sabe, a pessoa inteligente sabe, que cada um tem seu processo, que pode demorar mais para algumas pessoas, que é uma coisa que não dá para você apressar. Então ela faz com que o ambiente ao redor das pessoas que querem evoluir seja um ambiente muito propício para isso. Ou seja, é como se ela fosse a jardineira. Pode não ter sido ela que plantou as plantinhas, mas é ela que tá ali cuidando para que continue em evolução no tempo de cada plantinha. Entende? Olha que bonitinho! Oh, meu Deus do céu! Elas não pressionam, elas permitem. Ou seja, ela não fica ali, nossa, você precisa melhorar, você precisa amadurecer, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela não fica assim. Ela fala assim, não, tudo bem. Olha, aqui é o ambiente, ali tem os vasos, eu acabei de jogar um adubo e eu vou regar agora. Só que eu tenho paciência, porque eu sei que as coisas funcionam de forma diferente para cada pessoa. E é natural que algumas coisas sejam divergentes. Pode ser que para mim tenha sido rápido, para mim tenha sido diferente, para mim tenha sido um processo completamente único, mas para você também vai ser. Entende? Eu não tenho que querer que tudo ocorra como ocorreu comigo, porque eu sou uma pessoa totalmente diferente. O meu contexto, a minha história, as minhas experiências totalmente diferente, totalmente única. Então não tem como achar que vai ser igual para todo mundo, que vai ser rápido para todo mundo. Entende? A fenomenologia da presença que revela possibilidades. Vamos falar de novo do Maurice Merleau-Ponty? Vamos falar de novo do Maurice Merleau-Ponty. Eu adoro esse caba. Eu tenho que ler algum livro dele. Papo reto. Olha só. Ele falou: somos seres no mundo em relação. Ou seja, a influência não é apenas comportamento, é fenômeno vívido e campo intersubjetivo. Já Edmund Husserl fala da intencionalidade da consciência, que é toda consciência é consciência de algo. Pessoas com alta capacidade cognitiva e emocional têm maior clareza dessa intencionalidade. Elas sabem por que agem, sabem o que sentem e sabem o que escolhem. E essa lucidez existencial expande o horizonte dos outros. A presença delas diz: é possível viver com mais consciência. Ou seja, essas pessoas com maior capacidade cognitiva e emocional, elas entendem que quando você presta atenção em si, você se torna consciente de muitas coisas. O que isso significa? Quando você vive com mais consciência, ou seja, quando você investe em autoconhecimento e você começa a prestar atenção em várias coisas, a entender várias coisas, a tomar consciência de várias coisas, você vive de forma mais intencional. O que eu quero dizer com isso? Você sabe o que você faz, você sabe o que você sente, você sabe o que te impacta, você sabe o que você quer fazer, você sabe como você quer agir, você sabe dessas coisas todas. E por quê? Porque você presta atenção até algo se tornar consciente para você. Quando você, vamos supor, você presta atenção no seu comportamento, até você treinar tanto a sua cabeça, prestar atenção nesse comportamento, ele se tornar algo consciente para você. Ou seja, quando você percebe tanto a si mesmo e tem consciência disso, isso vai moldar muito, não só da sua vida, mas como você influencia o mundo ao seu redor. E por quê? Se você está tão consciente de si próprio, você vai se regular melhor. Por quê? Porque você vai notar pequenas coisinhas. Você não vai precisar que ocorra uma coisa grandiosa para você abrir o olho e falar, agora eu entendi.
Não, você vai notar uma coisa pequenininha e vai falar assim, olha, eu tô de olho, hein, eu tô de olho. E isso nada mais é do que o poder do autoconhecimento na sua vida. Quando você se conhece tão bem, você se percebe tão bem, você se entende melhor. E ao entender você melhor, você entende melhor o mundo. E isso influencia as pessoas por quê? Porque as pessoas olham e percebem. Elas percebem que dá pra você viver mais presente. Dá pra você viver mais no agora, sabe? E sem medo do que vai ser no futuro. Sem medo de o que vai acontecer. Você sabe o que você quer. Você sabe como você vai agir. Você sabe como o seu comportamento influencia. Você sabe dessas coisas todas. Não porque, nossa, você sabe de tudo, mas porque você se percebe, você se observa, você presta atenção em si. E prestando atenção em si, você vive de forma mais intencional. Ou seja, você sabe as intenções pelas quais você age. Não tem, eu tô agindo sem consciência. Não, você sabe exatamente o que você tá fazendo. E essa questão de você saber exatamente o que você tá fazendo, isso gera uma confiança em você. E as pessoas percebem uma pessoa confiante. Tá vendo como é uma teia? É uma teia. Várias coisas que fazem uma pessoa ser influente. Uma pessoa influenciar silenciosamente. A filosofia da virtude que inspira. Eu adoro falar sobre filosofia. Para Aristóteles, a virtude é excelência prática. Phronesis, a sabedoria aplicada, que é: somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Ou seja, pessoas cognitivamente desenvolvidas pensam bem, mas pessoas emocionalmente maduras vivem bem. Ou seja, se uma pessoa é cognitivamente desenvolvida e emocionalmente madura, ela pensa bem e vive bem. Lembra que eu falei dos pensamentos influenciarem a nossa realidade? A forma que a gente pensa influencia como a gente se comporta, como a gente vai viver, a nossa realidade. Entende que tá tudo ligado? Tá tudo ligado. Já Friedrich Nietzsche escreve: torna-te quem tu és. Mais uma vez essa frase nesse podcast. Eu vivo falando essa frase. Eu amo essa frase. Ela é complexa de tantos níveis. Eu amo. Eu amo. Simplesmente amo. Quando alguém realiza seu próprio potencial, ela se torna farol. Não por moralismo, mas por autenticidade. Ou seja, quando a pessoa está plena de si, da sua vida, de como tá agindo, de onde ela se coloca, quando a pessoa tá em plenitude total, ela vira um farol. Por quê? Porque ela exala um brilho tão grande, mas tão grande, entende? Ela exala um brilho tão grande que ela vai nortear várias pessoas com o brilho dela. Entende? É como se fosse um farol mesmo. Uma pessoa plena de si, ela vai influenciar como se fosse um farol no meio do mar, mostrando para as navegações: olha, a luz ali. Agora tá lá. E tipo assim, o farol não é menos porque ele aponta a luz pro outro. O farol, ele tem tanta luz em si próprio que ele compartilha. Entende o ponto? Tanta luz em si próprio que ele exala. Ele é incapaz de conter essa luz para si próprio. Inclusive, eu vou até ler uma frase do livro do Friedrich Nietzsche, né? Que é uma frase do livro Assim Falou Zaratustra, que é a seguinte:
Nossa, chega, eu lembro do meu professor de filosofia, que saudade dele. Mas enfim, no livro ele fala assim: grande astro, que seria da tua felicidade se lhe faltassem aqueles que iluminas? Abençoa-me, pois, olho afável, que podes ver sem inveja até uma felicidade demasiado grande. Abençoo a taça que quer transbordar, para que dela manem as douradas águas, levando a todos os lábios o reflexo da tua alegria. Ai, que lindo! Frederick Nietzsche é sensacional, cara. Ele era, né? Descansa em paz. Quando a pessoa tá plena de si, ela é um farol. Ela é um sol. Ela ilumina não porque ela tá colocando a energia, a luz, seja lá o que for. Ela não tá colocando no outro, ela tá exalando, ela tá transbordando. É o que o Nietzsche falou. Tá transbordando de si e tá iluminando ao redor. Por isso que elas são essas pessoas magnéticas. Elas estão simplesmente exalando luz. Sabe o que é você exalar luz? Igual um farol? É claro que você vai influenciar as pessoas, porque você tá ali, ó, com tanta luz dentro de si, que você tá ajudando as pessoas ao chegar no objetivo delas. Você tá ajudando as pessoas na trajetória delas. Elas estão seguindo o caminho da vida delas e chegando a lugares que eram o objetivo delas porque você estava lá ajudando, porque você tornou o ambiente propício para isso, porque você iluminou o caminho daquela pessoa. Olha que lindo. Olha que perfeito. Olha que reflexão perfeita. A influência verdadeira nasce da individuação. E isso aqui eu não tô falando para você olhar completamente para si. Aqui a individuação a gente fala de você se preencher tanto, você crescer tanto pessoalmente, você crescer tanto com a pessoa que você é, com a pessoa que você está se tornando, com a pessoa que você está se construindo constantemente, todo santo dia. É você crescer tanto, você se encher tanto que você transborda. E é assim que você influencia as pessoas ao seu redor. Você transborda de si, você transborda luz, você transborda esse brilho. Por isso que você influencia. Porque o brilho chama atenção. O brilho chama atenção. Não só visualmente, mas também nessa questão que eu tô falando. Entende? Quando você brilha demais, é claro que você vai chamar atenção. E isso não é uma atenção negativa. Por quê? Porque você tá se enchendo de si, você não quer provar nada pra ninguém, nem pra si próprio. Você só tá vivendo. E isso é lindo demais. A sociologia do capital simbólico e referência social. Pierre Bourdieu fala do capital simbólico, que é o prestígio e reconhecimento social acumulados por atributos valorizados, ou seja, aqui a gente está falando agora mais de uma questão sociológica. Então a gente puxa o que é o capital simbólico? É o prestígio e reconhecimento social acumulados por atributos valorizados, ou seja, quando você tem muitos atributos em si próprio que são valorizados, você vai acumular um capital simbólico e isso vai gerar reconhecimento social. Você vai ser uma pessoa reconhecida, vai ser uma pessoa que as pessoas prestam atenção. Por quê? Porque você tem atributos valorizados. Se as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é tão gente boa, tão coração bom, ela vai ser reconhecida por isso. Porque ela exala esses atributos que as pessoas querem que as pessoas tenham. Uma pessoa super gentil. Eu nunca vou esquecer da vez que eu ganhei um brigadeiro
de uma moça que tava vendendo brigadeiro. No caminho da volta da escola, do ensino médio, eu tava voltando. E aí ela apareceu e tal. Ai, tô vendendo brigadeiro, querem comprar? Um colega meu comprou. Eu não consegui comprar, meu amigo não conseguiu comprar. A gente falou, poxa, eu queria muito, mas assim, estamos sem dinheiro. Mas boa sorte, viu? Ela falou, que isso? Gentileza gera gentileza. Ela falou exatamente assim, cara, olha quanto que eu lembro dessa pessoa. Sendo que já faz anos. Só que eu terminei o ensino médio, já faz 5 anos. Entende? Eu acho que eu tava no segundo ano. Eu tava no primeiro ano, meu Deus do céu, faz mais tempo do que eu pensava. Já fazem 7 anos que essa situação aconteceu, né? 7 anos, porque faz 5 que eu terminei e 2 que aconteceu. Então, enfim, 7 anos que aconteceu essa situação. Eu lembro daquela mulher até hoje. E eu passo essa história pra frente. Gente, olha como as pessoas podem ser marcantes na nossa vida. E aqui tá o exemplo. Quando a pessoa tem um atributo muito valorizado, ela vai ser uma pessoa marcante, vai ser uma pessoa que chama atenção. Entende? Então aquela vendedora de brigadeiro, ela se tornou marcante na minha cabeça justamente por quê? Porque ela foi gentil, que é um atributo que eu valorizo muito e que muitas pessoas valorizam. Entende? Então tá aí um exemplo. Eu sempre gosto de trazer exemplos para vocês entenderem melhor, porque eu gosto de trabalhar com exemplos, né? Quando a gente está explicando coisas, a gente tem que trabalhar com exemplos para ficar mais fácil a compreensão. Pessoas com alta capacidade cognitiva e emocional acumulam capital simbólico invisível, confiança, credibilidade e admiração. Confiança por quê? Né? Quando você vai construindo várias coisas dentro de si, você fica confiante. E isso você pode trabalhar. Não é aquela confiança falsa que você acredita só para fazer com que as pessoas pensem que você acredita. Não, é você acreditar em si próprio por conta daquelas questões que eu estava falando. Porque são pessoas que sabem o que sentem, sabem o que escolhem, sabem como elas agem, como o comportamento delas funciona. Quando você entende sobre si, quando você investe em autoconhecimento, várias coisas vêm junto. Vem autoestima, vem autoconfiança, vem tudo isso, entende? Então, tudo tem uma ligação, todas as coisas estão ligadas. Credibilidade, ou seja, quando você confia em si próprio, você acaba gerando uma credibilidade. Por quê? Porque você age de forma coerente. Não é o seu pensar e o seu agir que está diferente. Você age alinhado. Quando você age alinhado, você gera a credibilidade. Porque você não vai dar credibilidade para uma pessoa que, por exemplo, fala assim: eu acho que você não deveria comer chocolate porque chocolate mata. E a pessoa fala isso cuspindo chocolate na sua cara, assim, comendo, sabe? Entende? Essa pessoa não dá credibilidade nenhuma. Mas se você vive alinhado, se você vive alinhado com sua forma de pensar, de agir, de sentir, se você vive em equilíbrio, lembra da homeostase? Se você vive em equilíbrio, se você tá constantemente alinhado com o que você pensa, o que você sente e o que você age. Se tá tudo alinhadinho na sua cabeça, no seu comportamento, na forma que você se expressa, isso vai gerar credibilidade. Porque você não vai falar para uma pessoa fazer uma coisa que você mesmo não faz. Entende? Você gera credibilidade justamente assim. Porque você vive alinhado com o que você acredita, com o que você pensa, com o que você age. Você vive alinhado. E é o alinhamento que gera justamente a credibilidade. Porque se você fala assim, não coma chocolate enquanto eu estou comendo aqui na sua frente, eu não vou acreditar em você. Porque se você tá comendo, por que eu vou fazer diferente? Entendeu? Lembra dos neurônios espelho? Olha aí.
Como é que eu vou ser influenciada por uma pessoa que ela não é uma pessoa que age com coerência? Como é que eu vou ser influenciada por uma pessoa incoerente? Eu não quero ser incoerente, eu quero ser coerente. Eu quero agir de forma que eu tenha credibilidade. E para ter credibilidade tem que ter coerência, tem que ter alinhamento, tem que ter equilíbrio. E admiração, que por consequência, quando você vive alinhado com tudo o que você é como ser humano, você vai gerar admiração das outras pessoas. Porque você é esse ser iluminado, justamente. E as pessoas gostam, e o amor tem muito disso, da admiração. O que você admira é o que você é capaz de amar. É por isso que essas pessoas são tão, sabe, magnéticas, porque você olha para aquela pessoa e admira ela completamente. Você fica assim, meu Deus, eu estou fascinado por essa pessoa. Isso não é tipo colocando essas pessoas lá em cima, é tipo, cara, aquela pessoa é sensacional. Às vezes você só sente, né? Eu não vou entrar muito nisso, senão a gente vai entrar em outro tópico que viraria um episódio novo. Emile Durkheim nos lembra: a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos. E o que isso significa? Quando um indivíduo eleva o seu nível de consciência, ele altera a dinâmica do grupo. A presença madura reorganiza sistemas. Ou seja, aqui, meus amores, a gente fala de uma coisa: essas pessoas que influenciam tanto as outras, elas são as pessoas que vão fazer com que a nossa sociedade evolua. Por quê? Porque elas não são um ponto inalcançável. Elas fazem com que o grupo esteja alinhado também. Nem que seja cada um com o seu processo, nem que seja cada um do seu jeito, nem que seja cada um no seu ritmo. São pessoas que vão estar ali constantemente iluminando o caminho das pessoas ao redor. E isso não desgasta essa pessoa. Essa pessoa é farol porque ela transborda. Ela não é farol porque ela coloca tudo no outro. Ela é farol porque ela transborda. E esse transbordar de luz que ela tem é o que ajuda a sociedade a evoluir. Entende? Então não é só o grupo que vai estar mais reguladinho. Vai ser todo mundo. Entende? Porque se você regula, olha só o efeito cascata. Quando você regula uma pessoa influente, ilumina o caminho de alguém, essa pessoa chega na autorregulação, entende várias coisas, amadurece, e encontra o equilíbrio dela, ela encontra a coerência dela, ela encontra a voz dela. Essa pessoa vai se tornar outra pessoa que transborda luz. E assim sucessivamente, as pessoas influenciando umas às outras. Ou seja, é por isso, meus amores, que a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos. Entende? Por quê? Justamente porque quando a gente pensa nos indivíduos, a gente pensa assim, é cada um com seu cada qual. Não necessariamente. Não necessariamente, não é cada um com seu cada qual. É tudo uma coisa que pode ser ligada uma com a outra. Entende? Algumas coisas na nossa vida, se não tudo, são uma teia. E quando a gente está falando de sociedade, principalmente, é uma teia mesmo, entendeu? Não tem como você dizer que é simples. Não é simples. Não é só um cálculozinho, uma soma de indivíduos e é isso aí, tamo junto. Não, a sociedade é tão complexa. Eu quero estudar mais sobre sociologia, né? Um dia vem aí a faculdade, hein? Confia. Mas é isso, cara. É você entender que as pessoas se influenciam, que ao depender de uma pessoa com alta capacidade cognitiva e emocional,
ela pode influenciar a sociedade inteira. Ela é o primeiro dominó. E ela pode influenciar vários outros, e assim o efeito cascata acontece. E ocorre a mudança de inúmeras pessoas por causa de uma, entende? E isso é sensacional, caras. Isso é sensacional. Vocês entendem a importância dessas pessoas na sociedade? Pois é, quando vocês reconhecerem uma pessoa assim, vocês prestem atenção. Cuidem dessas pessoas, porque elas são o que vai fazer a nossa sociedade evoluir para melhor, sabe? Elas que são o primeiro dominó. E se elas estão bem o suficiente, o efeito cascata acontece. Entende? Então cuidem dessas pessoas, valorizem essas pessoas, elas são extremamente importantes. Elas são o que vai levar a gente para frente. O arquétipo do mentor. Na literatura, o arquétipo do mentor aparece repetidamente. O Carl Gustav Jung escreve: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, consequentemente, encontramos como destino. Eu não sei se fala consequentemente, eu acho que eu já li consequentemente em algum lugar e eu sempre coloco consequentemente no meio, mas está escrito assim: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino. Eu acho que tem consequentemente no meio, não sei. Mas enfim. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino. Isso a gente já falou em outro episódio, tá vendo como tá tudo ligado? Enfim, o mentor é aquele que integrou sua sombra. Ele não é perfeito, ele é consciente. Ou seja, você integrar sua sombra é você falando assim: eu tenho pontos negativos sim. Eu sou uma pessoa que tem feridas. Eu sou uma pessoa que quer esconder coisas. Eu sou uma pessoa que não se orgulha de tantas coisas. Só que quando você abraça a sua sombra, é você falando assim: eu não preciso ter vergonha. Eu não preciso ter vergonha das minhas cicatrizes, os meus caquinhos fazem parte de mim. E isso é consciência. É você se desapegar do medo e falar assim: mas eu não sou inteira sem minha sombra. Eu preciso da minha sombra para ser inteira. O Carl Gustav Jung fala isso, entende? Eu preciso da minha sombra para ser inteira. Eu não sou um ser inteiro sem a minha sombra. Imagina se a gente não tivesse sombra. O quão estranho seria. Faz parte. Não só quando a gente fala da psicologia, né? Da psicanálise. Não só nisso, mas também quando a gente fala da vida real. Quão estranho seria você encontrar uma pessoa na rua que ela não tem sombra. Entende? Estranho, né? Estranho. Por quê? Porque faz parte do que a gente percebe como normal na vida, no mundo. Mesma coisa a nossa sombra psicológica vibes. A nossa sombra também faz parte da gente, é o que nos faz inteiros. E ter consciência disso, de que não tem por que você deixar pra lá, de que não tem por que você lutar com unhas e dentes contra essa parte sua, quando você entende, não, mas isso faz parte de mim, não tem como eu dividir uma coisa. Ai, mas eu não gosto disso. Faz parte de mim. Isso não é você fechando os olhos para os seus erros, para as coisas que você se envergonha. É você falando assim: cara, isso é quem eu sou. Eu posso mudar? Posso, com certeza. É você pegando aquilo e entendendo aquele negócio que eu falei mais atrás no episódio. Quando eu me aceito como sou, então posso mudar. Então é preciso aceitar a nossa sombra para mudar de verdade. Não só pra gente ser inteiro, mas pra gente mudar. E se tem várias coisas das quais você se envergonha, de que você renega, que você não quer aceitar para si. Você integra, você fala assim: isso sou eu. Mas tem um monte de coisa que eu não gosto, tem um monte de coisa que eu não me orgulho, tem um monte de coisa que eu não quero expor. Tá tudo bem. Se você aceita que faz parte de quem você já tá um passo na frente do caminho para você
se curar do que precisar ser curado, de você mudar o que precisar ser mudado. Entende? É você aceitar. Não, é isso aí, entendeu? Você diz pro seu sistema nervoso, para de mentir, chega de se iludir. Você fala isso. E aí você acalma tudo. Fala assim, não, tudo bem. O corpo para de somatizar, né? E aí você muda de verdade, porque você aceita a sua sombra como parte de você. Entende? Em A República, Platão escreve o mito da caverna. Aquele que sai e vê a luz retorna diferente, e sua simples existência questiona os que ainda estão na escuridão. Ou seja, é aquela coisa, quando você destoa de um local, você se questiona por que essas pessoas ainda estão na escuridão, por que essas pessoas ainda agem dessa forma, por que essas pessoas não mudaram ainda, o que está faltando para elas entenderem que existe luz, entenderem que se elas virarem as costas, caminharem um pouquinho e se retirarem da caverna, elas vão ver que tem luz do lado de fora, que o mundo não é escuridão, que o mundo não é isso, sombras. O mundo não é isso. Isso é muito conectivo com inúmeras coisas. Eu adoro falar do mito da caverna porque ele pode se encaixar em qualquer local. Tipo assim, eu vejo quão genial foi algum filósofo ao falar alguma coisa quando aquilo ali pode se encaixar em qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Basta você pensar, cara, isso se encaixa com isso, com aquilo outro. Tudo bem que você pode não ter consciência disso, assim, rapidinho, mas quando você percebe isso, você vê o quão genial foi uma fala de alguém, ou uma escrita de alguém, um livro de alguém. Genial, entende? Genial mesmo. Na arte, pense em como a obra de Leonardo da Vinci não grita, mas reorganiza o nosso olhar. Isso é o mais cabuloso, porque a influência profunda é estética. Ela reorganiza a percepção. Ou seja, quando uma pessoa influencia profundamente, vocês entendem o que é profundamente? É nível de profundamente. Ela reorganiza a percepção. Reorganizar o que você percebeu de cara para você entender melhor o que está sendo passado. E essa reorganização da percepção é basicamente o que as pessoas que influenciam profundamente fazem. Porque elas estão lá, vivendo a vida delas e tal, não sei o que, e do nada elas estão influenciando as pessoas. E por quê? Porque elas destoam. Elas destoam no meio. Sabe quando o meio, ele tem um nível de luz e do nada chega uma pessoa muito mais iluminada do que as pessoas que já estavam naquele ambiente? Claramente essa pessoa vai chamar atenção porque ela destoa do meio, ela é diferente do meio, ela chega no ambiente e ela vira o ponto central de atenção naquele ambiente. E por quê? Por essa pessoa ter esse nível de luz, a sua percepção do que era claro vai ser diferente. Porque se você está acostumado com o nível de luz, vamos usar a luz da ring light para isso? Se você está acostumado com esse nível de luz e do nada chega alguém com esse nível de luz, vai reorganizar sua percepção. E por quê? Porque antes você achava que isso aqui era claro. Até chegar alguém nesse nível de luz. E aí você fica assim, ok, então essa pessoa, ela vai ser diferente do meio, ela vai chamar atenção, ela vai influenciar, porque todo mundo estava acostumado com algo. E do nada chega alguém diferente e faz assim, drop the mic. E aí o povo fica assim, uau! É basicamente isso, cara.
É basicamente isso. Eu queria usar um exemplozinho com a ring light, ficou muito legal, cara, eu adorei. A sombra da admiração. Nem toda admiração vira crescimento. Às vezes vira inveja, ou seja, essas pessoas vão chamar atenção positiva e negativa. Ou seja, as pessoas podem olhar em forma de admiração para aquela pessoa. Nossa, que pessoa incrível! Nossa, que pessoa sensacional! Nossa, essa pessoa, tipo assim, ela vai ser muito falada. A pessoa vai ser muito falada, porque se ela gera muita admiração, se ela é um ser iluminado, ela vai gerar muita admiração. Mas por gerar admiração das pessoas, outras pessoas que também convivem nesse ambiente com essa pessoa vão ver o quanto que essa pessoa gera admiração e vão sentir inveja. Ou seja, gera atenção negativa e positiva. Acontece. E às vezes vira dependência também. Sigmund Freud, o Freud, né, o velho Freud, ele dizia: onde estava o ID, deve advir o ego. A gente vai ter um episódio só sobre ego, tá? Porque eu adoro falar sobre isso. Porque é uma coisa que tá presente na vida de todo mundo e a gente não percebe. A gente pensa que uma pessoa egocêntrica é só uma pessoa que exala isso demais. Mas todos somos egocêntricos por natureza. Enfim, não vou falar sobre isso aqui. Quando alguém cresce demais em consciência, pode ativar defesas nos outros. Ou seja, ponto positivo e ponto negativo. Você pode iluminar o caminho das pessoas, mas ao mesmo tempo você pode atrair esse tipo de atenção negativa para você. E eu não tô falando, ai, seja menos para não atrair inveja. Não, meu amor, ó, quantos episódios a gente tá falando para você se regular, para você ficar alinhado consigo próprio, para você ser titã, para você não se podar? Não é isso que eu tô falando. Tô falando, tenha consciência, entende? Quando você tem um nível maior de consciência, você vai iluminar o caminho das outras pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas ao redor podem sentir inveja também, não só admiração. Vai ter muita admiração? Vai. Mas, lembra da homeostase? A homeostase está em todo lugar. Eu falo de homeostase por quê? Porque é o equilíbrio. Né? Tudo bem que a homeostase está relacionada a biologicamente o nosso corpo, né? A regulação biológica do nosso corpo, sim, mas querendo ou não, homeostase é uma das coisas cíclicas que estão em todo lugar, entende? Que não é uma coisa só, é uma teia. Eu pegando várias referências dos episódios, eu espero que vocês estejam acompanhando, viu? Ó, por isso, pessoas cognitivamente e emocionalmente elevadas precisam também de humildade para não se isolarem na própria lucidez, ou seja, humildade. Não é porque você tem alta capacidade cognitiva e emocional que você sabe de tudo. Você ter constantemente a consciência que você não sabe de tudo, isso é ter humildade. É você falar: quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Só sei que nada sei. Porque quanto mais você sabe, menos você sabe. Porque as coisas são grandes demais. Quanto mais você sabe sobre uma coisa, menos você sabe sobre outra. E outra coisa, não tem como você estudar completamente uma coisa. Por mais que você ame, seja apaixonado, dedique sua vida e tal, não sei o quê. Não tem como você focar completamente numa coisa. Não tem como você entender verdadeiramente sobre tudo, sobre alguma coisa. Você pode querer tentar, porque você ama, mas você não vai conseguir. E você ter a consciência de que você não vai conseguir, você ter a consciência de que você pode saber muito, você pode ser muito lúcido, você pode ser uma pessoa muito coerente, uma pessoa muito influente, uma pessoa muito iluminada. Você pode ser tudo isso. Você pode ser a pessoa mais reguladinha, alinhada que seja. Mas ainda com isso, você tem que entender. Mas de alguma coisa eu não sei. E eu sempre vou bater nessa tecla. Entendo, alguma coisa você não sabe.
E não é porque, você vai saber agora que eu vou te contar. Não, alguma coisa você não sabe e você vai permanecer sem saber. Tenha a humildade de entender. Algumas coisas a gente nunca vai ficar sabendo. Entende? E isso faz com que você perceba, cara, se eu não sou sabe tudo e nunca vou ser, então é isso. Eu não posso me fechar no meu mundinho falando assim, eu já sei tudo que eu preciso saber, não preciso saber de mais nada. Isso é você voltando pra caverna. Não adianta nada você sair da caverna, ver a luz, conhecer a luz e você voltar lá pra dentro. Porque você fala, já vi luz demais, agora eu vou fechar os meus olhos. Tipo assim, eu já vi tudo que eu precisava ver, vou voltar pra caverna. É basicamente isso. É preciso ter humildade pra você não só abrir os olhos pra várias coisas que o mundo tem pra oferecer, mas também falar assim, ele nunca vai ter me oferecido tudo. E eu permaneço uma pessoa curiosa. E permaneço querendo descobrir mais. Isso é humildade. É você falar assim, eu nunca vou saber de tudo. Mas eu gosto de estudar. Entende? Eu nunca vou saber de tudo, mas a curiosidade me move. A curiosidade me guia. Influência que não força. Alta capacidade cognitiva sem empatia vira arrogância, ou seja, não adianta nada você ser uma pessoa extremamente inteligente se você simplesmente fala assim, cara, eu sei de tudo, eu não preciso saber de mais nada. Você vira uma pessoa extremamente arrogante. Arrogante, porque você fica assim, tudo bem que a pessoa é inteligente, mas e aí? Enfiou a humildade no... Entende? Não faz sentido. E tipo assim, tem que ter empatia de falar assim, cara, tudo bem que pra mim foi assim. Tudo bem que eu tive o hack da vida de ter descobrido desse jeito. Eu tive o hack da vida de ter amadurecido rápido. Eu tive o hack da vida de ter facilidade de aprender. Eu tive o hack da vida de ter desenvolvido tudo isso da forma que eu desenvolvi. De ter me desenvolvido como eu me desenvolvi. Eu tive o hack da vida. Mas você ter empatia é justamente você falar. Não é porque pra mim foi assim que pro outro tem que ser também. Não é porque pra mim foi fácil que pro outro tem que ser também. Entende? É você olhar pro outro e falar assim, o outro não sabe, o outro não entendeu, o outro ainda não chegou nesse nível de compreensão, de consciência. Mas ao mesmo tempo, ao invés de você falar assim, que otário, eu cheguei lá muito mais cedo, dá licença. Ao invés de você fazer isso, você fala assim, você quer ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? É você ser o jardineiro da vida das pessoas. Isso é ter empatia, isso é ser humilde, é você falar assim, ok, cada um tem seu processo. Eu tenho a empatia de entender que a pessoa tem o processo dela, que eu cheguei aqui do meu meio, de acordo com o meu contexto, minha história, tudo da minha vida. Eu cheguei aqui por causa disso. Agora, o outro tem o processo completamente individual dele. E não é porque eu sei, porque foi fácil pra mim, que eu vou assumir que vai ser fácil para os outros, que eu vou assumir que os outros têm que pensar da mesma forma, agir da mesma forma e se desenvolver da mesma forma. Cada um tem seu processo, entende? É você olhar pro outro e falar assim, ok, eu tô aqui para te dar apoio. Alta capacidade emocional sem reflexão vira instabilidade, ou seja, não adianta nada você ter alta capacidade de se emocionar com as coisas, de sentir as coisas, de perceber as coisas, de filtrar as coisas de forma profunda. Se não tem reflexão sobre o que você filtra, o que você sente e tudo que você percebe sensorialmente até, se não tem uma reflexão sobre isso, vira uma desregulação total. Você vira uma pessoa instável, porque você não pensa, você não atribui significado, você não reflete sobre aquilo. Entende? Olha a importância de você colocar as emoções nos locais de sentido delas. Porque se você não coloca, só sente, 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 vai ter uma hora que você vai estourar.
É igual um balão. Não adianta nada você se encher de emoções, se encher de tudo isso, porque você é uma pessoa sensível, profunda, emocional. Não adianta nada você se encher de tudo isso se você não sabe onde destinar tudo isso. Se você não sabe o propósito daquilo na sua vida. Se você não entende o significado. Entende? Você precisa entender o significado. O seu corpo exige que você entenda algumas coisas. Você colocar significado é justamente o que te ajuda a se regular. É você falar assim, isso não é abstrato, isso significa tal coisa. Coloca na caixinha, dobra, coloca na gaveta. Você tem seu destino, você tem seu local. Eu sei de onde isso vem. Pega, guarda. Entende? É isso. Você precisa organizar as coisas que você sente, as coisas que você percebe. Senão fica uma bagunça. A bagunça é a instabilidade, entende? Mas quando essas duas se encontram, surge uma presença que organiza ambientes, que acalma discussões, que amplia horizontes e inspira sem pedir para ser seguida. Ou seja, quando uma pessoa ela consegue equilibrar tanto a alta capacidade cognitiva quanto a alta capacidade emocional, ela se torna essa pessoa iluminada, influente, que influencia sem querer, porque ela tá tão focada na própria vida que ela só fala assim, cara, eu vou viver da melhor forma, entendeu? Olha, eu tô aprendendo muito sobre várias coisas, tô aprendendo sobre mim mesmo e tal, não sei o quê. Tô vivendo, entendeu? Tô tentando viver melhor pra mim. Tô tentando ser melhor para as pessoas ao meu redor. E acaba que essa pessoa influencia tanto, mas tanto, que às vezes ela nem sabe, ela nem percebe, ela não faz isso conscientemente, ela só tá vivendo, entende? E às vezes o fato de você só tá vivendo é o motivo pelo qual você é tão influente. Porque você tá focado, você tá alinhado, você tá na sua vida ali, você tá vivendo, você tá se percebendo, você tá evoluindo, você tá crescendo, você tá amadurecendo. Você está aprendendo e aplicando na sua vida. Você está sendo uma pessoa coerente, você está sendo uma pessoa equilibrada, você está se regulando emocionalmente. E a influência que você tem só por você ser você, existir no mundo, só de você existir no mundo, você já está influenciando várias pessoas. Imagina se você para e fala assim, cara, eu quero fazer alguma coisa com essa influência que eu tenho. E aí, pô, a pessoa estoura de alguma forma. Isso, meus amores, quando vocês têm consciência, é uma coisa. Não tem palavras que descrevam. De verdade, não tem mesmo. Como escreveu Rainer Maria Rilke, viva as perguntas agora. Pessoas assim não oferecem respostas prontas. Elas ensinam a perguntar melhor. Ou seja, quando alguém vira para uma pessoa que influencia, que é esse ser de luz, que está iluminando o caminho das outras pessoas e pergunta assim: o que eu faço para amadurecer? A pessoa não vai dar uma resposta assim, faça isso. Ela vai simplesmente falar assim: o que você faz para amadurecer? Me diz alguma coisa que você fez na sua vida que não fez parte do seu processo de amadurecimento. Drop the mic. Tinha que quebrar o clima de alguma forma. Eu queria fazer isso, cara. Esse foi o episódio, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar, né? Estou morrendo de fome. Eu quero comer agora. Eu tô indo lá, tá bom? É isso, meus amores. Então talvez seja isso que o Sócrates quis deixar pra gente na forma filosófica dele de viver. Talvez a maior forma de influência não seja criar seguidores, e sim despertar consciências.